Uma menina de apenas 9 anos alegou ter sido curada por uma criatura que apareceu nos fundos da sua casa. Todo esse caso teria acontecido em novembro de 1976 na cidade de Sumaré, em São Paulo. Para contextualizar um pouco a história da menina de nome Dirce, os pais relataram que desde os 9 anos ela não era uma aluna tão boa e também era muito distraída, o que levou a professora dela a acreditar que ela pudesse ter algum tipo de problema na visão. Foram feitos alguns testes iniciais e realmente a Dirce não conseguia enxergar direito. Então, por esse motivo, seus pais decidiram levá-la em alguns médicos diferentes para tentar descobrir qual problema ela tinha. E em 30 de agosto de 1976, foi confirmado que tanto seu olho esquerdo como o direito tinha apenas 10% de uma visão comum. Mas alguns meses se passaram, ela foi levada até um outro médico que confirmou o primeiro diagnóstico, só que neste informou que ela tinha apenas 6% de uma visão comum. Então, por esse motivo, na data de 4 de novembro do ano de 76, foi receitado a Dirce que ela utilizasse telelupas, que é esse tipo de óculos aqui. O óculos iria ajudar muito, mas a visão dela não ficaria 100%, e sem o óculos ela praticamente não enxergava nada. Mas outra coisa ainda iria acontecer nesse mesmo ano de 76. Em uma noite, por volta das 7 horas, a mãe da Dirce pediu para que ela levasse comida para o cachorro que ficava lá nos fundos da casa. Esse cachorro era da raça pastor alemão e tinha o nome de Totó. E quando chegou ao final dessa novela, que a mãe estava assistindo cerca de 25 minutos depois que a Dirce tinha ido para o lado de fora, a mãe relata que a menina entrou desesperada dentro de casa, ela estava pálida e estava esbarrando nos móveis. A mãe perguntou a Dirce o que tinha acontecido, mas naquele momento ela não quis contar. Porém, nos dias seguintes, a mãe percebeu que a menina estava escrevendo bem melhor, mesmo estando sem utilizar os óculos. Ela parecia escrever com mais facilidade, então a mãe questionou mais uma vez o que tinha acontecido e ela decidiu contar. E a Dirce contou que naquela noite, quando ela foi tratar do cachorro, ela acabou olhando para o fundo do quintal, que era bem escuro. E foi ali que ela viu uma criatura com cerca de 2 metros de altura e ele utilizava uma roupa que era muito luminosa. Ela descreveu como sendo uma roupa justa, como se fosse pele colada ao corpo. E foi nesse momento que ela se sentiu paralisada, ela não conseguiu se mover e ela também não conseguiu gritar, enquanto que aquela figura começou a caminhar lentamente na sua direção. O formato da cabeça ela não se lembra ao certo, mas disse que no lugar dos olhos e da boca tinha apenas buracos extremamente escuros. Ela disse que a forma que ele se movimentava parecia mais que ele estava flutuando, e ali no quintal também era disposto de vários varais e uma casinha de ripa de madeira, que estava separando ela daquela criatura. Mesmo assim, aquela figura atravessou aqueles obstáculos como se eles não existissem. E quando ele chegou mais próximo, a Dirce relatou que as mãos dele era como se fosse de gente, porém os pés eram chatos, como se ele estivesse utilizando sapatos, mas parecia ser feito daquele mesmo material da roupa dele, parecia pele, e que ele era muito feio para ficar olhando. E para ela, aquela coisa estava olhando diretamente dentro dos seus olhos, e enquanto ele se aproximava, quando ficou a cerca de somente 1 metro de distância, uma voz veio em sua cabeça, e parecia ser aquela criatura falando, e ele disse a Dirce que ele era o seu irmão, e que ela estava nesse mundo apenas para cumprir uma missão. E foi só nesse momento que ela viu que aquela criatura portava uma espécie de arma, mas a Dirce confirmou que essa arma não se parecia como uma arma de fogo. E a pouco menos de 1 metro de distância dessa figura, a Dirce relatou que tudo se movia como se fosse câmera lenta, e o cachorro dela estava paralisado ao seu lado. E então aquela figura apertou uma espécie de botão que tinha em seu peito e ela e o cachorro foram atingidos por um clarão muito forte e nesse momento a sua visão escureceu. Então ela viu um outro flash de luz, mas não sabe de onde veio. Mas isso durou poucos segundos e assim que a visão dela voltou ao normal, ela viu aquele ser se afastando de volta para o fundo do quintal. E ainda comunicou a ela que um dia ele voltaria para buscá-la e pronunciou o que ela entendeu como sendo a palavra Ciao. A Dirce não viu como ele foi embora porque ela simplesmente entrou em pânico e correu para dentro de casa. E foi nesse momento que sua mãe a viu entrando toda pálida. E ainda sem contar para a mãe naquele momento que tinha acontecido, a Dirce relatou que no dia seguinte ela já tinha percebido que a sua visão tinha melhorado bastante. E depois ela decidiu contar à mãe o que tinha acontecido antes que seu pai chegasse em casa. E o seu caso chegou até o conhecimento do Clube de Estudo de Pesquisas Zoológicas, o CPEX, que chegou a publicar o caso da Dirce como sendo o caso Sumaré. E em 17 de julho de 1982, ela também acabou passando por hipnose de regressão para tentar se lembrar de realmente tudo o que tinha acontecido naquela noite.
Porém, a hipnose de regressão não descobriu mais nada além daquilo que ela já se lembrava. Mesmo que para Dirce tudo tenha acontecido em poucos minutos, mas a mãe afirmou que ela ficou mais de 25 minutos do lado de fora. Ela também não conseguiu se lembrar de onde aquela criatura tinha vindo e se ela realmente só desapareceu ao caminhar de volta para o fundo do quintal. E ainda na data de 5 de agosto de 1982, ela foi levada até um outro médico oftalmologista na capital São Paulo, que confirmou que ambos os olhos dela agora apresentavam uma visão 100% normal. Estranhamente, a visão da Dirce estava completamente curada, apesar dos problemas sérios que ela tinha anteriormente. A hipnose de regressão dela foi realizada por Mário Rangel e o Dr. Max. E o que era aquela criatura, de onde ele veio, ficou o mistério e a Dirce não soube responder ou estava bloqueada em sua mente. E esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham achado interessante. Ele faz parte deste livro aqui do Mário Rangel, Sequestros Alienígenas. E se você chegou até aqui, aproveita, não esquece da minha parceria com a Scoop Art, que produzem essas luminárias aqui. E se você for meu seguidor, você tem 10% de desconto na sua compra.